Acredito que vendo o terceiro da forma que foi não surpreendeu muitas pessoas, mas ainda assim houve pontos que ajudaram bastante a trama e que me fez dar uma nota 6,5. E outra, será que o Venom ainda está vivo? Será que ainda há uma gota de Venom no universo 616? Eu sou o Mustafa e bem-vindos ao canal Enick Black! O começo do filme já mostra Nu, o deus dos simbiontes. Ele está despertando de um longuíssimo sono que os próprios simbiontes o puseram, exilado pelos próprios filhos simbiontes quando a luz surgiu e de certa forma inundou o reino de escuridão do Nu. Ao despertar, ele consegue sentir algo chamado Codex, basicamente uma chave com dados ou informações que os simbiontes compartilhavam. Ela soltaria o Nu. E quando ele sente o Codex, ele abre portais, mesmo preso, para as suas criações chamadas de Xenophage. Os aliens são basicamente um plano de contingência do próprio Nu para o caso de os simbiontes se rebelarem contra ele. Então só disso já dá para perceber o quão poderoso ele é. Toda vez que o Venom se transforma por completo, eles podem ver o Codex e começam a caçá-lo incansavelmente. Depois disso, aparece o Ed naquele bar na cena pós-crédito de No Way Home, que ele deixa uma gota de Venom por lá. Quando o feitiço do Doutor Estranho dá certo, eles retornam para o seu universo, mas vão parar em um bar exatamente igual ao da Terra 616, ou seja, na Terra do Tom Holland, e um bartender que é uma variante do mesmo bartender do universo do Tom Holland, ou seja, duas gotas de Venom foram soltas, tanto no universo do Tom Holland quanto do universo do próprio Ed Brock, do universo do Venom 3. Ou seja, ainda há uma gota de Venom no universo 616, que provavelmente só vai aparecer em Vingadores Guerras Secretas, que é quando o Homem-Aranha daquele universo apresenta o traje preto. Essa gota de Venom deixada no universo de Venom foi pega pelo Coronel Strickland, que é basicamente uma variante do Barão Mordo. Eles apagam o bartender e o levam com ele para a Área 51, onde a doutora Ted Payne estuda os simbiontes. E a doutora Sed mostra certo interesse pela gota do Venom pega pelo Coronel Strickland. É mostrado que o irmão da doutora Payne foi morto quando os dois estavam na praia de noite e um raio atingiu os dois, mas ela só conduziu o raio diretamente para o irmão dela quando eles deram as mãos, que ele morreu, entre aspas. E eu preciso que você guarde essa informação. Na Área 51, eles investigam os outros simbiontes. Um deles é o Toxina, que conta para eles o que está acontecendo e quem mandou os Xenophages para a Terra. Eles descobrem sobre o Codex e que ou o Ed ou o Venom precisa morrer para impedir o Nu. Então os soldados de Strickland vão atrás deles, com ordem de uma figura misteriosa nas sombras que não foi dito quem ele é. Daí pra frente foi só palhaçada sem o menor sentido, deles fugindo pra lá e pra cá desesperadamente. Então basicamente foi um alívio cômico muito além do que eu esperava, sabe? Tava um pouco ridículo. Mas uma hora eles o capturaram em Las Vegas e os levaram, separados, para a Área 51. Lá, o coronel dá um tiro no peito de Ed, ou seja, para poder matá-lo e impedir que o Nu chegue à Terra e faça o que ele quer. Mas a doutora Sed toca no Ed e o Venom volta ao corpo dele, o curando. E isso aqui é muito interessante porque não foi explicado qual a forma que ela pegou o Venom. Se foi pela primeira gota capturada no começo do filme ou da última captura do Venom em Las Vegas, ou seja, tinha essas duas possibilidades, o que significa que o Venom ainda pode estar vivo. Se transformar por completo, os Xenophages vêm à Área 51 para pegar o Codex. O Toxina tenta impedir, mas é morto de forma brutal. Pra mim foi uma sacanagem, porque já que, pra mim, o Toxina é um dos simbiontes mais brabos que tem, e ele foi morto de forma muito babaca. E para os outros cientistas da Área 51 não morrerem, os outros simbiontes se libertam e se juntam a alguns doutores da Área 51 para lutarem juntos ao Venom contra os Xenophages. Cara, de certa forma, a luta final, entre aspas, salvou o filme, porque, mano, o bagulho ficou de verdade, mano, ficou pica. A luta final foi sensacional. E apenas no finalzinho, a doutora Payne se une a um simbionte chamada Agonia, com poderes de choque e hipervelocidade. Claro que foram adaptados para o filme dessa forma, que nas HQs não é assim, para poder ajudar os outros. O problema é que os Xenophages se restaram e eles nunca morrem. O Venom decide se grudar a eles, levá-los até uma caixa de ácidos e derretê-los. Ainda não estava adiantando, então o coronel lançou uma granada e os explodiu, matando os simbiontes e os Xenophages. Ou seja, o Venom se sacrificou para que o Ed e os outros pudessem viver. E cara, esse final foi realmente épico, sinceramente. No final, um general espera Ed acordar no hospital e diz que tudo que ele passou foi apagado e que ele pode recomeçar a sua vida. Claro, sem dizer nada a ninguém sobre o que aconteceu. E aí, o filme acaba.
Esse filme teve duas cenas pós-créditos. Na primeira cena pós-crédito é uma cena do Nu dizendo que nada foi em vão e que ele iria se libertar e retornar. Então, cara, já é um ponto positivo que nós temos. O Nu vai poder aparecer. Eu acredito que ele vai aparecer no universo 616. Porque nós não sabemos basicamente qual é o universo do Ed Brock do Venom 1, 2 e 3. Então, cara, pra vencer o Venom, pra vencer o Nu, tem que ser uma pancada de heróis e muita gente. Então, tipo assim, ele tem que aparecer num universo que já tá mais estabilizado, que é o universo do UCM. Então, acredito que ele vai aparecer lá futuramente. Já na segunda cena pós-crédito, aparece o bartender saindo de uma caverna perto da Área 51, que provavelmente era uma porta escondida, que foi explodida pelo sacrifício do Venom, né? Enquanto ele sai andando, tentando entender o que houve, uma baratinha vai caminhando e encontra um frasco quebrado com alguns raios dentro dele, o que significa que poderemos ter um filme solo da Doutora Payne como simbionte Agonia. E sim, cara, eu acredito que vai ter um filme solo dela sim, cara. Ou seja, basicamente, esse universo do Venom não acabou. Talvez ele apareça, talvez o Ed Brock junto com o Venom, que eu acredito que ainda tem uma partícula dele nesse universo, como eu disse anteriormente, talvez apareça nesse filme também, mas eu acredito que vai ter um filme solo da Doutora Payne como simbionte Agonia. Principalmente porque, lembra que alguns momentos atrás eu disse que eu acreditava que o irmão da Doutora Payne não estava morto? Então, cara, eu creio que ele não morreu de fato. Eu acho que ele é o cara que dá as ordens para o coronel, sabe? Tem uma figura que ninguém sabe quem é. E no filme não foi dito quem é. Então eu acredito que seja o irmão da Doutora Payne. Então basicamente nós já temos uma trama basicamente pronta para poder ser trabalhada no cinema. E é por isso que eu creio firmemente que haverá um spin-off do filme Venom da simbionte Agonia, com a participação do Venom, que pra mim não deve ter morrido, já que as duas formas do Venom, a gota e ele por inteiro, não foram as duas usadas. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comentem, me dizem o que vocês acham. O que vocês acham da teoria que eu acabei de criar nesse finalzinho, que vão criar um spin-off da simbionte Agonia, interpretado pela Doutora Payne. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, valeu? Então é isso, rapaziada, esse é o canal NK Black, tamo junto!